Eu vou ter que dizer uma coisa que tu vai ficar chateada. A família tá pior do que a escola. Um psicólogo chamado Rossandro Klinger fez uma afirmação polêmica. A família está pior do que a escola. Mas ele não contou todas as coisas, ele falou sim algumas verdades, mas deixou de lado algumas coisas bem importantes que explicam por que nós estamos como estamos, falidos. Curta, comente, se inscreva, porque eu vou contar para vocês o que o psicólogo não contou. Então, gente, esse psicólogo, ele disse que a família está pior do que a escola, que a escola ruim tem muito a ver com as famílias. A escola seria um reflexo das famílias. Vamos começar assim. Eu não sei se, de modo geral, as escolas estão muito melhores, não. Pois hoje, já estamos correndo o risco de o filho ir para a escola e não voltar vivo com os ataques que recentemente a gente tem visto aí sendo perpetrados por malucos. Além disso, as crianças muitas vezes entram boas e voltam de lá piores. Há inúmeros relatos de crianças, por exemplo, autistas, que são massacradas e não tem a quem recorrer. Você já leu alguma matéria como esta? Autista sofre bullying na escola e tenta suicídio no Espírito Santo. A gente sabe de inúmeras escolas em que há tráfico de drogas, e isso até em colégio particular. O psicólogo diz que a família tem falido como educador moral. É verdade. Mas a escola tem ajudado e muito nessa falência. A escola não é laica. A escola atual é ateia, que prega o relativismo moral, ou seja, você reclama da ausência de valores, mas a escola é assentada no ateísmo, ela é exatamente sem valores. Quer dizer, ela é assentada nos valores progressistas. E, de maneira resumida, os valores progressistas são contra a fé cristã. Por isso, muitos pais reclamam que ensinam valores morais em casa, mas as crianças chegam às escolas e os professores ensinam o oposto lá. Isso aqui é errado, meu filho, diz o pai. Mas a criança chega à escola e o professor diz: não, não é nada não, isso é opressão da religião, vocês podem namorar. Ah, vocês têm 7 anos, mas não tem problema. Eu soltei um vídeo aqui recentemente sobre a ONU, que soltou um documento em que instrui professores a falarem sobre comportamentos sexuais a crianças de 5 anos, sobre masturbação com crianças de 9 anos. Tudo, obviamente, sob o manto da proteção às crianças, mas na realidade a gente sabe, estão pervertendo as crianças. Ou seja, na escola prega-se o relativismo moral, ensina-se tudo aquilo que destrói a moral, mas a maior culpada de todas pela moral, pela decadência moral das crianças, é a família. De fato, é verdade, as famílias estão muito ruins. Mas um dos motivos disso tem a ver com os progressistas, com a escola. Os pais foram convencidos, tragam seus filhos para cá, aqui é um lugar seguro para eles. E lá as crianças foram pervertidas. Você nota o seguinte, em relação aos pais mais antigos, uma geração passada aí, os pais tinham alguns valores e os jovens valores totalmente diferentes. Mas como isso foi possível? Porque essas crianças foram para a escola, os pais depositaram confiança na escola e lá os professores ensinaram o oposto daquilo que os pais ensinavam. Sim, muitas famílias estão falidas moralmente e a escola tem muito a ver com isso. Ele cita crianças que batem nos pais, que não respeitam os pais. A culpa é dos pais, obviamente, mas os psicólogos deram uma boa ajudinha nisso. Os pais deixaram de ser firmes, de dizer não, porque foram convencidos por muitos especialistas em educação a não fazerem isso. Um dos nomes mais importantes nisso foi o psicólogo behaviorista Skinner. Skinner fez um famoso experimento que ficou conhecido como a caixa de Skinner. Dentro da caixa ele colocou ratos e uma barra. Alguns ratos tocavam na barra e recebiam comida, outros levavam choque. Obviamente, ele notou que os ratos que recebiam choques tendiam a não tocar, mas onde recebiam a descarga elétrica. E os que recebiam comida tendiam a repetir as suas ações. Mas ele notou também que os animais respondiam melhor ao estímulo positivo. E aí, o livro da psicologia resume assim as implicações desse experimento na educação das crianças. Isto tem implicações em diversas áreas da conduta humana. Por exemplo, no emprego de medidas disciplinares para educar crianças. E é daí que a história vai se desenvolvendo e chegamos ao ponto de que os especialistas em educação, que estão com seus filhos perdidos por aí, chegarem a dizer para nós o seguinte: você não pode dizer não para as crianças. É a famosa educação positiva. Até pastor prega isso. Sim, as crianças hoje estão batendo em seus pais, estão muito mais birrentas. Um dos motivos? Os pais. Os pais são sempre os responsáveis. Vocês foram responsáveis de acreditarem nas ideias furadas de muitos psicólogos, que pensam que nós não temos muita diferença não dos ratos. Além disso, os filhos estão mais rebeldes porque há na psicologia atual, em conluio com os pais, um desejo desesperado de patologizar todo o comportamento humano. Que tira a responsabilidade. Quem disse isso? O psiquiatra Allen Francis, que foi diretor do DSM-4. Ele disse assim: transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. Por exemplo, o TOD,
transtorno desafiador opositor. Sabe o que é isso? A criança não pode ouvir não. Se é rebeldia, ela precisa de correção, de disciplina, de amor, de educação. Mas se é transtorno, os pais acabam achando que não há muito o que fazer. Gente, eu vou contar para vocês uma história que eu sempre conto. Um dia eu estava em um retiro, uma fazenda maravilhosa, o pessoal sempre organizava e organiza retiros lá para jovens. Um menino chegou com um diagnóstico lá de TOD. Ele não podia ouvir não. Os líderes daquele retiro disseram assim: ah, é? Então, mas aqui tem regras. Aqui a gente diz muito não. Se você não pode ouvir não, você vai ter que voltar para sua casa. E, miraculosamente, o menino foi curado naquele final de semana. Mas aí, quando ele voltou para casa, ele continuou com o probleminha de ouvir não. O psiquiatra Thomas Szasz disse o seguinte: argumentar que todos os homens, mesmo os classificados como paranoicos, devem ser tratados com seriedade, como seres humanos responsáveis, essa é a palavra, responsáveis, é como profanar a bandeira psiquiátrica. Ele fala da psiquiatria, mas não é muito diferente na psicologia. Na minha igreja tem um garotinho com síndrome do X frágil. É notório que ele tem uma síndrome, mas é impressionante como ele é comportado. É impressionante como que ele é um menino espetacular, comportado, e é óbvio, isso tem tudo a ver com os pais que o educam corretamente. Óbvio, sabendo de suas limitações, mas eles não aceitam isso. Não, meu filho não presta para nada, não serve para nada. Não, não, não. E eles o educam. Mas, infelizmente, não é a mentalidade de muita gente. O psiquiatra Theodore Dalrymple escreveu um livro chamado Evasivas Admiráveis, em que, em essência, ele fala que a psicologia tem tirado a responsabilidade dos homens. Além disso, temos outra coisa que ajudou os pais a terceirizar a educação de seus filhos, a própria escola. Ele disse, o psicólogo disse, os pais estão terceirizando a educação. E muito, sabe por quê? Porque eles ouviram o canto da sereia feminista, o canto da sereia dos progressistas, que disseram, vocês não sabem, deixa aqui com a gente. A culpa é dos pais que ouviram o canto da sereia e foram arrastados para o fundo do mar. Mas a escola cantou. Temos que tirar as crianças o mais cedo possível dos pais e torná-las o mais diferente possível de seus pais. Sabe quem disse isso? John Dewey, um dos homens que ajudou a montar o jardim de infância nos Estados Unidos e é descrito no livro Fascismo de Esquerda como um fascista. Os progressistas sempre viram na escola um lugar para doutrinar as crianças, não para ensiná-las. Alexandra Kollontai, a feminista, falou sobre a importância da escola na doutrinação das massas. A líder feminista que trabalhou ao lado de Lenin dizia que a mulher era improdutiva em casa e para conseguir ingressar no mercado de trabalho, ela deveria se livrar da educação de seus filhos. Na sociedade comunista, as escolas se encarregariam da educação das crianças. Ela disse, a instrução dos filhos deixou de ser uma obrigação dos pais. O filho aprende na escola. Desde Alexandra Kollontai até Judith Butler, tem se proposto que a escola seria uma arma do movimento feminista na guerra cultural. Para Millett, não se pode extinguir a família sem antes criar algo que a possa substituir. Numa escola em Paris, surgiu a hipótese de que a escola podia endossar o papel e a função educativa da família. Beth Friedan, em seu livro A Mística Feminina, disse que todos os problemas femininos se resolveriam no instante em que as mulheres saíssem de casa. Mas se elas assim o fizessem, quem cuidaria das crianças? O Estado, a sociedade, a escola. Então, mais uma vez, a culpa de fato é dos pais, mas eles ouviram o canto da sereia progressista e foram perdendo espaço na educação de seus filhos. Ou seja, as famílias de fato estão ruins. E por quê? Justamente porque têm seguido ideias de progressistas e de muitos psicólogos. Seria mais ou menos assim. Eles recomendam um remédio para o paciente ingeriu e morreu. E a culpa é só do paciente, não do médico que indicou o remédio. Os progressistas disseram, dê-nos os seus filhos. Vocês não sabem educar. Nós fizemos pedagogia. Depois, os progressistas devolvem as crianças e dizem, ei, olha o que vocês fizeram com as crianças. Que vergonha. Mas sim, os maiores responsáveis por isso somos nós, que ao invés de ouvirmos a Bíblia, decidimos escutar esses especialistas em educação, que muitos deles nem gostam de crianças. Mas o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário, Deus abençoe e até o próximo vídeo.